Olá, que tal? Estamos aqui para nossa penúltima aula do bloco Avaliação e Sala de Aula, né? O nosso tema de hoje, ele é um tema que eu acredito que é muito relevante na nossa área de atuação, que é a língua adicional, né? A gente vai falar hoje sobre a questão da autenticidade das tarefas, das atividades de maneira geral, né? O que é autenticidade? Será que a autenticidade é a reprodução exata do contexto real? Então, a gente vai ver a autenticidade nas tarefas, né? Como são elaboradas, né? Para construírem um perfil autêntico. E também na questão específica da avaliação. Então, vamos lá? Começamos sempre com umas perguntinhas bem tranquilas, né? Então, para você, o que significa autenticidade, né? A autenticidade, para algumas pessoas, a gente vai ver que, para alguns autores, é tentar chegar o mais próximo de contextos reais de uso da língua, né? Mas eu vejo que é uma tarefa que nem todos nós, professores, a gente tem o domínio disso, né? De como fazer, né? E a gente vai ver que com a internet a gente tem acesso a muitos materiais, só que a gente precisa ter esse conhecimento para poder fazer esse filtro, né? Então, vamos lá. A pergunta é, realidade ou material autêntico, né? Então, será que nos cobram que possamos reproduzir exatamente o contexto real na nossa sala de aula? Eu vejo como uma coisa impossível, né? Você tá no México, você está na Guatemala, você está no Peru e você andar nas ruas é um contexto. Você tem que ir a um restaurante que tem uma dinâmica X, você vai para outro. Então, na verdade, o material autêntico ele é uma tentativa de simulação de situações reais, porque se a gente está no Brasil, que a língua, né, falada no Brasil, a língua oficial é o português, então a gente não está vivendo a realidade, mas a gente tenta, o nosso papel como professor é tentar aproximar o aluno ao máximo dessas situações reais de uso da língua, tá? E aqui uma pergunta para você, sua experiência, né? Como é que você aprendeu o espanhol como língua adicional? Um breve relato meu, né? Eu fui aluna, quem não é do Distrito Federal, a gente tem os Centros Interescolares de Línguas, né? Que são CILs. E aí aos 14 anos eu ingressei nessa escola, né? Nesse centro de línguas. Inclusive, estou até hoje, né, tentando na busca aí do inglês, que está difícil, mas o espanhol eu aprendi. E eu, analisando, fazendo uma retrospectiva, eu vi que eu aprendi espanhol de uma base muito estruturalista, né? Que, inclusive, nós de espanhol, da minha geração, né, para trás, o pessoal de agora, vocês que são mais novos, né, não vão saber, às vezes não usam o que é uma gramática elementar, uso, né, que a gente usava além do livro. Então, a gente tinha exercícios de prática de tempos verbais, enfim. Então, eu aprendi dessa forma, né? Eu só consegui conhecer um país de língua espanhola depois, quando já estava na graduação de letras espanhol, mas eu aprendi nesse ritmo. Pois não significa que os meus alunos terão que aprender da mesma forma, né? Mas ressaltando que para nós, professores de espanhol, a forma é importante, saber o tempo verbal. Para os nossos alunos, dependendo do objetivo que eles querem com a língua espanhola, pode não ser tão relevante, né? A comunicação pode se sobressair. E você acredita que existe alguma diferença entre os termos língua estrangeira, segunda língua e língua adicional? A princípio, na minha pesquisa, né, o nome desse curso era Letramento em Avaliação para Professores de Espanhol como Língua Estrangeira. E aí, conforme foi passando os anos, né, de estudo do doutorado até aqui, percebeu-se também no meu estágio doutoral na UNAM, né, no México, que esse termo língua estrangeira está numa perspectiva mais decolonial, né? Numa perspectiva mais colonial, língua estrangeira, como se estivesse fora do seu contexto. E a gente, né, os estudos mais recentes falam de línguas adicionais. Então, modifiquei esse termo e coloquei como língua adicional. Alguns autores não fazem diferença de LE, língua estrangeira, para S2, que é segunda língua, né? Já outros autores, como Leffa, falam que a segunda língua é quando você está imerso naquele país, né? Como
vem, por exemplo, imigrantes que vêm para o Brasil, né, que são língua materna inglês, francês, espanhol, e vêm para o Brasil e estudam português como segunda língua. Mas também tem outros que generalizam. Então, é só para deixar um pouco mais claro para vocês e justificar por que o nome do nosso curso é Letramento em Avaliação de Espanhol para Professores de Espanhol como Língua Adicional, tá bom? E você acredita que existem desafios a usar materiais autênticos? Porque é só pegar um jornal, por exemplo, El País, que a gente utiliza, né, bastante, que é gratuito. Até uma dica, a revista muito interessante, super interessante no Brasil, ela tem em espanhol, que é muito interessante, também com acesso gratuito, e que você pode utilizar textos autênticos, artigos, né, dessa revista, para poder usar em sala de aula. É bem interessante, como o nome da revista, né? E aí você tem desafios de usar materiais autênticos? Eu pego um texto, assim, tá na internet, um falante nativo produziu, eu posso colocar na minha sala de aula. A gente vai ver que precisam, como se diz, tratar os dados, né? Então, não é qualquer texto que vai nos servir, tá bom? Para o nosso contexto. Esse texto de Amaya fala que os materiais autênticos, eles são escolhidos como alternativa para o desenvolvimento da aprendizagem e se espera que os meios e recursos empregados favoreçam o desenvolvimento das competências comunicativas dos estudantes, entendida como a integração de 5 subcompetências, que fala de linguística, sociolinguística, discursiva, cultural e estratégica. Além disso, os materiais autênticos podem motivar e incrementar o interesse dos alunos, promove a interação e a prática de diferentes destrezas e permite o contato direto com a língua real e contextualizada, como se fosse essa fora da sala de aula. Então, é como se a gente tentasse teletransportar esse aluno no nosso caso, para alguns países hispânicos, para que se situem nesse contexto, né? Nesse contexto fora da sala de aula. E trabalhando com materiais autênticos, os alunos estarão expostos a uma linguagem autêntica, né? Porque é como de fato a língua está nesse momento sendo reproduzida, usual e atual, e além disso, eles vão descobrir diferentes aspectos da cultura ou das culturas dos países aos quais se utiliza a língua, né? Que no nosso caso é a língua espanhola. Assim, compreendendo não somente a língua meta, no nosso caso, né? A língua espanhola, ou também pode-se dizer também o castelhano, né? Uma questão política aí de nomenclatura. Não só a língua meta que estudam, mas também o complexo e peculiar mundo que a rodeia. Então, os alunos serão capazes de adquirir uma competência comunicativa e intercultural completas. Eles não só adquirem a língua, porque a língua não é só juntar palavras, significados e léxico, é também essa questão língua-cultura, né? E uma das principais características do ensino comunicativo de línguas estrangeiras, né? Tá vendo que alguns autores ainda utilizam esse termo, tá? Mas a gente pode dizer que é sinônimo de língua adicional. É precisamente o uso dos materiais autênticos, como afirma Larsen Freeman. Além de destacar a necessidade de oferecer aos alunos a oportunidade de sentir que aprendem uma língua autêntica, ou seja, de escutar e adquirir a língua meta, espanhol, como se fosse utilizada no mundo real e fora da sala de aula, né? Você traz o país para dentro da sua sala de aula, mais ou menos assim. E os materiais autênticos, eles permitem aos alunos interagir e praticar as situações de vida real. Assim, eles se centram não na forma, e sim no conteúdo. Lembrando que nós, professores, também temos que nos centrar na forma, né? E aqui uma pergunta, o que são os materiais autênticos, né? Então, segundo Meloni, nesse artigo de Andrijevic, olha só, essa pronúncia não sei se está correta, tá bom? Mas penso que seja assim. Então, fala que existem 2 tipos de materiais autênticos. Assim, antes de me aprofundar nessa pesquisa, eu também nem sabia que tinha tipos de materiais autênticos, tá? Então, a gente de verdade está aprendendo junto, porque isso realmente para mim era desconhecido. Os materiais com fins didáticos, né, que foi o que no meu relato inicial, que eu aprendi com livros didáticos, né, que é o livro de texto, as fitas, olha só, né, esse texto aqui é de 2012, essa citação de Meloni é de 2000. As fitas ou os CDs com os diálogos, eu tive muitos CDs, os vídeos que acompanham o livro e etc. Mas tem os materiais autênticos, que eles não são criados com propósito, não foram criados para um propósito pedagógico.
Então, são textos de jornais, revistas, contos, romances, gravações, né, de rádio, música, folhetos, vídeos. Hoje em dia temos as mídias, temos, né, o rádio se transplantou para os podcasts, então a gente tem muitos recursos hoje em dia, mas tem que saber usá-los. Então, Mochon Ronda em 2005 fala que são 4 tipos de materiais autênticos, né? Aqui havíamos falado dos 2 e aqui temos Mochon Ronda que traz 4. O primeiro tipo que são os materiais reais em imagens, que são imagens fixas, como fotos, gráficos, quadros, mapas, e os materiais reais fílmicos, né, que vêm de filme, que são os filmes ou as pequenas sketches publicitárias, né, pode-se dizer. O segundo tipo que ele fala são os materiais reais escritos, os romances, os poemas, os artigos de imprensa, né, jornais, enfim, receitas, bilhetes, entradas, né, os boletos que são chamados, enfim. O terceiro são os materiais reais em áudio. As músicas, particularmente, eu gosto muito de usar música, porque eu acho que música toca o aluno. Foi assim que eu aprendi e foi uma experiência positiva que eu tive e eu costumo usar. Programas de rádio e objetos da vida cotidiana, que são o que os falantes nativos produzem no seu dia a dia corriqueiramente. Características desses materiais autênticos. Então, vamos lá. Eles não são criados especificamente para os fins didáticos, mas devem ser didaticamente funcionais. São imagens de usos linguísticos reais em diversos contextos. Preferentemente, estão ligados à atualidade. Então, é melhor utilizar materiais que a gente tem internet que produz milhões de materiais todos os dias. Então, vamos a algo mais atual como a língua está sendo utilizada hoje, né? Mostram a realidade de uma cultura, mostram aos alunos uma língua no seu estado sincrônico, né, como ela está acontecendo agora, uma língua que é reflexo de uma determinada época, lugar, intencionalidade. E devem estar de acordo com os interesses dos alunos. Por isso que eu falei para você que está aí, que não é qualquer material autêntico que nos serve, né? Porque se eu trabalho com crianças ou jovens, é claro que eu vou evitar imagens e textos que falam sobre ou o consumo do álcool, ou um vídeo que tenha imagens de sexo ou de alguma coisa assim. Então, a gente precisa ter um conhecimento para poder filtrar. Ou também que sobrepassa o nível daqueles estudantes, um texto complexo, ou um vídeo que os alunos estão no início do curso, né, no A1, A2, e o vocabulário é muito, muito denso, muito complexo. Então, aqueles alunos talvez não acompanhem. Então, a gente tem que saber ter um filtro sobre esses materiais autênticos. E Mochon e Ronda acrescentam que são materiais que não se devem manipular nem transformar, já que assim perdem essa identidade e veracidade. Achei isso muito interessante, né? Mas eu acho que a gente pode ponderar, né? Modificar, retirar uma parte. Às vezes o texto é muito longo, que a gente quer usar, a gente retira só a parte que nos importa. Eu acho que isso aí a gente pode relativizar. Como que eu seleciono, então, esses materiais? Em primeiro lugar, você tem que realizar uma análise preliminar dos materiais, levando em consideração determinadas destrezas que querem realizar e praticar, sua apresentação e atrativo. Situações comunicativas que oferecem, né, e atrativo, adequação dos conteúdos, a facilidade da sua exploração, as situações comunicativas que oferece, como, né, ou igual ao nível e idade dos alunos, suas necessidades, seus interesses, né? O material deve motivar e interessar os alunos, porém, tem que cumprir com as suas necessidades de desenvolver suas competências. O material que não pode ser explorado didaticamente não tem nenhum lugar na sala de aula, né? Então, o que meus alunos, se são jovens, né, um público adolescente, eles vão se interessar por uma temática, músicas de outra temática, né? Lógico que temos exceções, mas o público adulto, né, ele vai se identificar com músicas de outro gênero, por exemplo. Então, tudo a gente tem que tomar cuidado com isso, tá bom? E alguns dos critérios que a gente tem que levar em conta no processo de seleção desses materiais, que é respeitar as características e o nível do grupo, né, que você está trabalhando, e também as exigências e objetivos do currículo, fazer uma análise preliminar das necessidades dos alunos, dos fins didáticos que se pretendem alcançar e das destrezas que se quer praticar,
ter sempre em mente objetivos pedagógicos claros, ou seja, o que é que queremos que os alunos aprendam e pratiquem com esses materiais, né? Vamos pensar, por que eu quero que meus alunos aprendam o pretérito perfeito composto, né? Em que contextos que eles podem utilizar esse tempo verbal? E analisar bem as características linguísticas dos materiais e o seu modo de apresentação. Adequar os conteúdos dos materiais não só a nível de língua que os alunos possuem, mas também idade, interesses, experiências, exigências. Permitir a participação dos alunos na seleção dos materiais. Perguntem para os alunos o que eles gostam, a temática, jogos, séries, né? E a sua seleção definitiva, já que isso pode desempenhar um importante papel na hora de adquirir os conteúdos apresentados. Levar em consideração também a facilidade da sua exploração e as possibilidades para desenvolver diferentes competências. E não se trata somente de que os textos sejam interessantes e compreensíveis, mas que eles também proporcionem um estímulo para algum tipo de ação. E, por fim, selecionar materiais interculturais com o fim de sensibilizar aos alunos a outras culturas e modo de ver o mundo e constatar mentalidades e opiniões para entender e superar as diferenças culturais. Gostaria de ressaltar que a gente está tendo, acho que demorou inclusive, né, mas recentemente a gente tem muitos estudos sobre decolonialidade, né? Então, nessa perspectiva, não ficar só no espanhol peninsular, porque praticamente nos livros que eu estudei, era o espanhol predominante, era o espanhol peninsular. Mas trazer o léxico, a variação linguística dos outros 20 países que também falam a língua espanhola, né? Então, a gente tem muita coisa aí que a gente pode explorar com os nossos alunos. E na hora de explorar didaticamente um material autêntico, os métodos mais adequados seriam o comunicativo e o enfoque por tarefas, orientados na apelação, já que usam esses materiais com objetivos concretos, promovem a interação e a implicação dos alunos, as tarefas significativas, reais e motivadoras, a prática das 4 destrezas, né? E o favorecimento dos aspectos lúdicos e tentar relacionar a língua aprendida na sala de aula com as atividades realizadas fora dela. E aí eu queria perguntar para vocês o que vocês pensam disso, né? De ser sempre comunicativo, né? O mais adequado seria o comunicativo. Eu só queria fazer uma ressalva aqui nessa questão de que se o meu aluno quer, por exemplo, quer estudar espanhol para poder resolver uma prova de vestibular, talvez o enfoque comunicativo ou o foco no comunicativo ou o enfoque por tarefas talvez não seja o adequado. Então, é só ponderando essa afirmativa aqui desse autor, tá bom? Mas é só nessa perspectiva.